Fala galera, professor Rigueta, então para a gente poder avançar mais um pouquinho na audiência de instrução e julgamento. Lembrando que no vídeo parte 1 a gente abordou toda a estrutura da audiência em si. Na parte 2 nós falamos de ofendidos, testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. Esclarecemos algumas dúvidas ali, avançamos um pouquinho mais. Na parte 3 nós falamos do perito da cariação e do reconhecimento. E agora na parte 4 a gente avança a partir do item 5 lá do slide, do rito comum ordinário, com a figura do interrogatório, diligências, alegações finais, sentença e recursos de execução penal. Se der no vídeo 4, maravilha. Se não der tudo no vídeo 4, vai ter o vídeo 5 da audiência, instrução e julgamento. Repito para vocês aqui, o convite está feito, quarta-feira, 8h30 da manhã e quarta-feira, 19h30, tanto no Blackbird da Univale quanto no Instagram. O Blackbird está com instabilidades, eu estarei no Instagram ao vivo com vocês, passando aí algumas dicas, um resumão de tudo e podendo esclarecer as dúvidas que vocês tiverem em relação ao conteúdo do processo penal 3. Fechou? Bom, ouvido o ofendido, ouvido as testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, ouvidos os peritos, realizadas as acariações e o reconhecimento, tudo através do sistema do cross-examination, ou seja, não é sistema presidencialista, a pergunta é feita direta pela parte. Cabe ao juiz tão somente coordenar se as perguntas são impertinentes, são imprestáveis, são perguntas indutivas, e aí dá comando. Nós chegamos na figura do interrogatório. O interrogatório previsto no artigo 185 e seguintes do Código de Processo Penal, divide-se em duas partes. A primeira parte é a obrigação do réu responder, é a sua qualificação, seus antecedentes, seus ancestrais, vamos colocar assim, nome do pai, nome de mãe, toda a parte estrutural de estudo, até que série, se já foi processado e assim por diante. E na segunda parte ele tem o direito constitucional de permanecer calado ou de responder somente as perguntas que ele achar conveniente. E aí a segunda parte ele não tem, ele pode ficar em silêncio total ou parcialmente. Ligado ao interrogatório, nós temos uma preocupação sempre ligada ao artigo 185, parágrafo 5º, que diz, na verdade, que o advogado tem o direito de entrevista pessoal e reservada com o seu cliente antes de qualquer modalidade de interrogatório, porque o interrogatório pode ser presencial, o interrogatório pode ser por videoconferência, Nós temos a preocupação do interrogatório do surdo-mudo, do interrogatório do estrangeiro, lembrando, na verdade, que os interrogatórios do surdo-mudo, interrogatório do estrangeiro, a gente tem a figura do intérprete, sempre, Aquele que não sabe ler e escrever pode falar, aquele que não sabe falar pode escrever, aquele que não ouve recebe as perguntas por escrito e responde falando, O estrangeiro vai ter sempre um intérprete oficial ali, ou pelo menos nomeado, prestando um compromisso de prestar o compromisso de fazer a boa perícia ali, a boa tradução, E o interrogatório precatório, assim por diante, ou seja, sempre vai ter a possibilidade de ter a presença de um advogado e de uma entrevista pessoal reservada com o seu cliente. No interrogatório existe a possibilidade da confissão. O que eu gosto de cobrar na prova, que cai bastante em concurso. A confissão ela é retratável e divisível. A confissão você pode confessar e voltar atrás, eu vou usar um termo que não existe, mas desconfessar, dizer que fez e depois dizer que não fez. E pode ainda confessar apenas parte. Eu não matei, eu só ocultei o cadáver, eu não estuprei, eu só matei, ou eu não fiz nada. Ele pode voltar. Inclusive o interrogatório não é um ato único. Eu posso pedir novo interrogatório, o juiz pode determinar de ofício, a requerimento da parte, um novo interrogatório se for para esclarecer algum ponto que não ficou claro o suficiente. Bom, realizado o interrogatório do réu, o advogado tem que dar a máxima de orientação possível para que o réu realmente fique preparado para esse ato. É um ato importantíssimo, seja na audiência de instrução, seja no tribunal do júri, seja em qualquer procedimento. Nós passamos daí para a fase do artigo 402. E o artigo 402 é o artigo que trata das diligências. E aqui eu vou fazer até a leitura do 402, porque existe um trecho desse artigo que eu vou cobrar na prova, E vocês vão ter que perceber no seguinte. Abre lá o 402. Abre o teu Vadmec, 402, Código de Processo Penal. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, que é o autor da ação penal privada, e o assistente, que auxilia o promotor, e a seguir o acusado,
sempre por último o réu, poderão requerer diligências. Agora grifa, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Traduzindo, eu não posso requerer diligências de algo que eu já sabia que deveria ter requerido. E se eu já sabia que deveria ter requerido, eu deveria ter feito isso na minha resposta à acusação ou na minha denúncia. Se é algo que eu tenho conhecimento desde a fase policial, requeira na denúncia, promotor, requeira na resposta à acusação, defesa. Se é algo que eu tomei conhecimento durante a audiência de instrução, eu posso requerer essa diligência. Vou dar um exemplo prático aqui que vai se estender e quem sabe a gente vai para uma AIJ parte 5 ainda. Durante um procedimento de entrevista de emprego numa cidade aqui de Santa Catarina, um senhor de bastante idade, empresário, ao entrevistar uma menina de 14 anos para o possível emprego, ele acaba, na verdade, passando a mão nela. Ele acaba, na verdade, falando umas besteiras para ela, apalpando as nádegas dela, falando algumas besteiras. E ao final ele joga uma nota de R$100 sobre a mesa com a proposta de que ela não contasse aquilo para ninguém. Mas ela não pega os R$100. Ela apenas joga os R$100 em cima da mesa, ele joga e ela vai embora. Diz ela que vai embora desesperada. Depois a gente desmente ela no processo, mostra que o que ela queria era receber indenização e nada daquilo tinha acontecido daquela forma. Ocorre que na fase policial ela diz, né? Olha, o senhor foi fazer entrevista de emprego, passou a mão em mim, falou besteira para mim, eu vou embora. Em juízo, ela disse que ao final daquela entrevista de emprego, esse senhor abusado, né, tarado, pega a mão dela, coloca algo na mão dela, fecha a mão dela e diz que é para você não contar para ninguém. E ela então vai embora de mãos fechadas e ao chegar em casa, isso que ela conta na audiência de instrução, ela abre a mão e vê uma nota de R$100. E que imediatamente ela se dirige à delegacia junto com a mãe, e lá na delegacia entrega os R$100 para a delegada e ponto final. Poxa, isso eu tomei conhecimento na audiência de instrução, era mentira. Ela não contou isso na delegacia, na fase policial. Ela estava mentindo desse fato. Quando, após o meu cliente ter sido interrogado, então pensa, foi ouvida a vítima, a menina, as testemunhas de acusação, que era uma amiguinha dela, a mãe dela e o pai dela, testemunhas de defesa, que eram 8 pessoas, empresários daquela cidade, que conheciam aquele empresário e sabiam da boa conduta dele, não houve a oitiva de peritos, não houve a necessidade de acariação, nem de reconhecimento, porque não havia dúvida sobre a autoria que recaía sobre esse empresário. Ele foi interrogado, ele nega a prática do crime, e quando o juiz pergunta para nós se haviam diligências, eu levantei a mão e falei, sim, excelência, eu tenho diligência. O senhor tem diligência? Tem. Gostaria que fosse oficial a delegacia de polícia aqui da cidade para que junte o comprovante aos autos do depósito dos R$100. Porque se ela, na verdade, deu o depoimento na fase judicial, dizendo que deu R$100 para o delegado, cabe ao delegado fazer o termo de apreensão e juntar nos autos. O juiz olhou, putz, é verdade. Eu falei, então, acabou, certo? Não tem, na verdade, o que discutir. E aí ele parou a audiência, não pôde levar isso para alegações finais, que é o próximo passo que a gente vai dar, porque automaticamente, quando ele ia chegar na alegação final, ele teve que travar com aquela diligência, oficia a delegacia para a produção daquela prova requerida pela defesa. Qual era o meu objetivo? Mostrar que ela estava mentindo. Não deu outra. O delegado oficiou dizendo, olha, não houve juntada de dinheiro nenhum, apresentação de dinheiro nenhum, logo não houve apreensão de nada, logo não tenho que juntar nada. Encerrou ali aquela diligência. Então eu repito, vou ler de novo a redação. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, querelante, assistente a seguir o acusado, poderão requerer diligências. Grife essa parte, porque aqui está pegadinha da prova. Cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, na audiência de instrução. Somente com a audiência de instrução é que surgiu esse fato, por isso eu pude requerer. Então não me venha pedir, Rigueto, se esse dinheiro já tivesse sido apreendido na delegacia, se ela tivesse dito isso lá na delegacia e o senhor fosse pedir agora, o juiz ia indeferir, ele ia dizer, doutor, o senhor não requereu isso na resposta à acusação. Qual é o termo jurídico que eu utilizo para isso? Preclusão. Houve a preclusão, eu perdi o direito de requerer aquilo na resposta à acusação porque eu deixei passar batido. Perfeito? Passadas as diligências do 402, então eu chego no 403. O 403 eu vou fazer o seguinte, vou falar da estrutura dela aqui, vou ler o artigo 403 e depois eu volto no AIJ 5, Audiência de Instrução de Julgamento 5, para a gente falar das alegações finais, sentença, recurso e execução penal. Tá? Como é que eu faço uma alegação final? Vai lá, você que prestou atenção na minha audiência de instrução de julgamento 1, ou lá na aula de resposta à acusação. Endereçamento, qualificação, resumo preliminar, mérito e requerimento. Essa é a estrutura
endereçamento, qualificação, resumo preliminar, mérito e requerimento. O que eu já falei para vocês? Peça para o juiz aquilo que ele pode te dar. O que o juiz vai me dar depois que eu fizer as minhas alegações finais? Ou ele vai condenar ou ele vai absolver. Então agora é a hora de pedir a condenação, no caso do promotor, ou a absolvição no parte da defesa, lembrando que o promotor pode pedir a absolvição também. Tá? Vou ler o 403, certo? Ele tem 3 parágrafos e eu volto na IJ5 para fechar a tese da estrutura da alegação final. 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, posso pedir ser indeferido, serão oferecidas alegações finais orais, a regra é que seja oral, por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa. Primeiro acusa, depois defende. Prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Alegação promotor, alegação defesa, sentença. Dr. Roque Cerutti faz isso com muita frequência. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, por óbvio. Não vou dividir 30 minutos com 5 acusados. Cada um tem direito a falar 20 mais 10 e ponto final. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, eu quero saber de vocês agora para a IJ3, quem é esse cara? Quem é o assistente do Ministério Público? Pensa nisso e me responde. Após a manifestação do promotor, serão concedidos 10 minutos, prorrogantes por igual período, tempo de manifestação da defesa. Então, se houver assistente de acusação, eu quero saber quem é. O promotor fala por 20 mais 10, assistente fala por 10, defesa fala por 20 mais 20. 20 mais 10, 10, 20 mais 20. Princípio da paridade de armas fica com toda a igualdade. E o parágrafo 3º, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais, porque as alegações finais elas podem ser orais ou por memoriais. Prorrogáveis, aliás, neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Regra é que ela seja oral, sentença oral, se não for oral, alegações finais por escrito ou por memoriais, com prazo de 10 dias para a sentença. Fechou? Pensa para mim quem é o assistente de acusação, quem é esse personagem dentro do direito processual penal, e eu volto com a IJ5 para a gente poder esclarecer isso e encerrar a nossa audiência de instrução do rito comum ordinário. Um abraço a todos, bons estudos!